Como estamos, Romulo? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos gravando? Já estamos gravando, já estamos no Já ar estamos aqui, gravando. em Então, tudo vídeo bem. e áudio. Você está correndo, dirigindo, fazendo alguma coisa aí e ouvindo a gente está aqui. E se você colocou cada vez mais, uma coisa engraçada isso, Romulo, as Smart TVs, né, ou as Smart TVs, elas criaram um novo hábito, assim, cada vez mais produtos que eu faço aqui na minha humildade, com amigos meus, chamados podcasts que viraram vídeo porque todo mundo foi para sua casa e o Zoom, por exemplo, nos ajuda com isso, podia ser qualquer outra coisa. E a galera manda foto de colocando na TV. Coloca na TV e fica curtindo, como se fosse Sim, onde tu trabalha originalmente, digamos assim, né? Como se fosse um produto ESPN, sabe? Sei exato. lá, As é uma pessoas coisa. estão cada vez mais. A produtividade do trabalho cada vez menor, né? Mas o pessoal assistindo outras coisas. Tem É, coisas que tu consomes assim, só de internet com uma assiduidade religiosa, porque a gente nota uma certa paixão por alguns produtos assim, né? A TV faz isso há muito tempo, na internet é uma novidade, né? E ter potência para conseguir, às vezes não dava, né, Romulo? Uma cidade não tinha banda larga, não dava, né? Tu sim. tem algumas coisas que tu consome, pode ser de fora, sei lá, podcasts americanos, não só podcasts, programas, alguma coisa que é religioso, tu sente falta quando não tá ali consumindo. Não, no YouTube eu gosto de ver transições antigas, né? Que tudo agora tem disponível na íntegra, né? Transmissão antiga, por exemplo, eu faço muito NBA, então eu posso ver as finais de 1976, original, transmissão da CBS, com 2 horas de duração, incluindo os intervalos comerciais. Eu posso ver isso no YouTube, é uma loucura. Ano passado, no início da pandemia, a gente começou, enquanto não voltava a NBA, a gente fez uma série de jogos clássicos da NBA. E aí, para me preparar para esses jogos clássicos, por exemplo, eu fui fazer com o comentarista da ESPN também, que é o Ricardo Bugarelli, um jogo famoso, que é um jogo 5 de Boston Celtics e Phoenix Suns das finais de 76 no Boston Garden, que é um jogo polêmico de 3 prorrogações, de torcedor invadindo e batendo em juiz. Uma loucura, esse jogo foi uma loucura. Para me preparar para esse jogo, eu fui ver no YouTube a série. Eu pude ver na íntegra o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3, o jogo 4 e chegar no jogo 5. Então é uma loucura. Então eu tenho um fascínio com jogos antigos. Não só de NBA, mas também de futebol, transmissões antigas. E o YouTube é impressionante como oferece isso, ainda gratuitamente. Então não gosto nem de falar muito não, senão daqui a pouco criam uma lista lá para pagar, um extra para ver isso. Há algum tempo, eu saí de uma cidade, me criei numa cidade chamada Alegrete, que fica na fronteira oeste, Sim. pertinho do Uruguai e da Argentina. E aí tem um grupo de amigos da escola, né? O tempo passou, a gente tá muito longe, mas aí o WhatsApp meio que colocou a gente ali, né? E de vez em quando surgem algumas polêmicas. E era a final da NBA que o Golden State Warriors, acho que ele retoma ali o poderio em cima do Cleveland Cavaliers. Acho que foi um 4-1 ou 4-2, não lembro. Foi aquela temporada Bom, que foi meio fácil, assim, sabe? sim. E a gente começou a trocar assim, aí tinha aquela. Eu acho que as finais eram divididas em Sport TV e ESPN. Ou já tava nas semifinais, também era aquela reta final daquele ano, daquela temporada. É porque Eu final peguei. só é da ESPN, hein? Então eu acho que era Final sempre semifinais. foi só da ESPN. E então. E aí, isso aí. A final foi só pra ESPN. Eu mandei assim, não, mas tem que curtir ali. Os caras, não, não gosto, eles exageram nas narrações. Aí eu falei assim, cara, você não só porque vocês são torcedor de final, né? Vocês não estão acompanhando, você não entende o que tá acontecendo. Um ano depois, não, melhor falando, uma final depois, Romo, já tinha conquistado corações. Com a tua maneira de narrar, o jeito de brincar. É, é, Foi proposital, foi pensado, foi na leveza, foi na tranquilidade, foi uma coisa construída assim, tu ter esse teu jeito, né? Que é difícil a gente não rir nas tuas transmissões, a gente não ficar feliz, né? Nas tuas transmissões. Claro, o envolvimento emocional com a NBA, eu sei que tem muito torcedor aqui, mas não é a mesma coisa de que um Grenal, por exemplo, né? Claro. Ele é um nível um pouco mais baixo de carinho, de tensão. De tensão talvez não, mas assim, de carinho, né? Como é que foi esse processo, assim, para conseguir dar leveza, né, para um esporte, assim? Como é que foi isso? Foi coisa construída ou não? Porque a NBA eu acompanho desde criança, né? Eu acho que eu tenho a mesma intimidade que eu tenho com a NBA, eu tenho com o futebol, por ser brasileiro. Mas a NBA eu acompanho, eu nasci em 82. E eu comecei a acompanhar a NBA, eu tinha, sei lá, 9 anos, foi 91, então já se vão aí praticamente 30 anos. Então, é algo que eu fui construindo naturalmente com relação à intimidade com o que é a NBA. E também com o fato de ser a liga que eu mais gosto de acompanhar, que eu sempre busquei, sempre foi um objetivo profissional para mim,
foi narrar a NBA, né? Quando eu cheguei, eu gosto também de outros esportes, narrar outros esportes, mas a NBA sempre foi o meu objetivo natural. Então, essa coisa dessa conexão desde a infância, passando por adolescência e tendo esse objetivo em mente, fez com que eu criasse gradualmente, à medida que as décadas passavam, uma naturalidade e uma forma de interagir, de buscar uma narração diferente do padrão, né? Porque eu gosto mesmo do que eu faço e acompanho, repito, há 30 anos. Então, eu sempre, em alguns momentos, claro que na narração sempre vai chamar mais atenção o humor, né? A piada, a emoção, o grito, mas quem acompanha, quem não é analista só de melhores momentos, porque a gente tem muito na internet, o analista de melhores momentos, né? Que é os 5 minutos da narração, da minha narração de um jogo específico que está lá no YouTube. Aí quem é analista dos melhores momentos vai acabar falando, ele só grita. Não, claro, você está vendo os melhores momentos, você está vendo são os ápices do jogo. Você acha que eu consigo gritar daquele jeito por 2 horas e meia? Eu não tenho a menor condição disso, não tem nem voz, não tem nem capacidade vocal, resistência vocal para isso. Então, eu sou meio que alvo do analista de melhores momentos. Mas quem analisa e tem a paciência de acompanhar as transmissões, principalmente a paciência de ver cada detalhe de uma transmissão que é longa, né? É mais longa do que uma transmissão padrão de futebol. São 2 horas e meia de média, né, de NBA. E nos playoffs, que o jogo acaba evidentemente ficando mais truncado, ele acaba demandando mais tempo ainda. Quem acompanha isso percebe que tem muita informação envolvida. E além da informação envolvida, que é a informação do dia a dia, da dedicação do trabalho, da disciplina, de tentar fazer o melhor, também tem aquela informação que você percebe que eu estou dando aquela informação porque é fruto de algo que eu vi nos anos 90, que vem naquele momento, eu arranco no fundo da minha memória aquilo e coloco no jogo, tentando dar um contexto àquilo. Então, quem acompanha, que tenha paciência, porque, infelizmente, também, nos tempos atuais, é difícil ter pessoas que tenham a paciência de sentar no sofá e acompanhar um jogo, uma transmissão que demora, em média, 2 horas e meia. A maioria das pessoas, em 2021, não vê com toda a atenção um jogo por 2 horas e meia. A pessoa seleciona os grandes momentos. Enquanto a TV está ligada, está fazendo outras coisas. Bobear, está ouvindo o seu podcast, está vendo uma coisa no YouTube, está fazendo uma outra coisa. E reserva a atenção para só os momentos decisivos. Então, é um grande desafio também isso, de fazer com que haja uma avaliação justa do seu trabalho, sendo que boa parte das pessoas não acompanha o trabalho na sua íntegra. É um desafio dos novos tempos também. Um amigo meu, jornalista mais velho, né, que não tinha internet, ele falou assim, cara, tava tudo em paz e veio a internet. Eu disse, mas tu recebe um monte de carinho na internet também. Disse, mas o carinho não adianta, ele não fica guardado. A gente sei lá, fica guardado o cara que diz que tu tem uma opinião porque estão te pagando para ter essas coisas todas. Né? Só para ter uma ideia, teve uma vez que a gente entrevistou o Everaldo Marques depois de uma final de NFL, que o show, no Super Bowl ali, o show foi da Lady Gaga. E aí ele acaba, deve lembrar disso aí, ele acaba falando uma frase dele, né, o ridícula dele, né? Você é uma ridícula. E os fãs da Lady Gaga, que não consumiam, né, o Everaldo, ficaram enfurecidos, né? Foram pra internet xingar. Claro que a gente tratou isso com muito humor, né? As pessoas entendem, Rômulo, elas te entendem, ou de certa forma é criado uma bolha, né, onde o Rômulo está inserido e muito bem inserido, onde consome esses tipos de esporte, né? E quando sai, eu digo quando sai da bolha, tá? A bolha aqui não tem tom pejorativo, tá? Um tom só de geografia mesmo, né? Sim, sim. Elas entendem quando rola um jararaca teu, sabe? Quando tem alguma coisa assim, tu pega alguém fora da bolha olhando assim, que coisa divertida, alguém que tu consegue trazer com esse tipo de narração. Porque também tem isso, né? Não só no futebol americano, mas também no basquete, tem também um fenômeno tradicional, anual, que é o público que não acompanha regularmente a temporada regular e se junta ao público que acompanha para a fase final. E muitas vezes você vê umas mensagens que você percebe na hora, né? Esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela não está acompanhando a temporada, ela é o público de final de temporada. Isso acontece em todos os esportes, e NBA, NFL, isso é muito recorrente. Então, alguma coisa específica? Tu lembra da última? Tem playoffs já rolando agora aí, já deve ter rolado alguma coisa nesses últimos dias, assim, algum comentário bem específico, só pra gente
exemplificar bem, assim, de um não entendimento? Não, eu acho o fato de insinuar que eu estou torcendo para um time ou outro é muito característico de público de fase final. Porque se você acompanha a temporada inteira e acompanha com atenção também, tem que acompanhar com atenção. Que acompanhar, como eu falei agora há pouco, totalmente distraído, vendo só o momento decisivo da jogada, do jogo, aí não faz muito sentido. Mas se você acompanha com atenção a temporada inteira, você vai perceber que em jogos eu enalteço cada jogador que tem um destaque, um impacto na partida, com a mesma força, com a mesma intensidade. O Stephen Curry faz uma sequência sobrenatural de bola de três, então é a jararaca, é o brinquedinho assassino. O LeBron vai e responde, o papai LeBron roubou o meu coração. O Doncic vem e faz uma cesta antológica, tesouro. Todos, eu não vejo, sinceramente, a questão de uniforme para decretar qual vai ser o grau da intensidade da minha vibração. Eu vou sendo levado para o jogo, pela empolgação da partida e pelo impacto das jogadas. E quem acompanha isso ao longo da temporada regular sabe que quando chegar na pós-temporada, o cenário vai ser o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. E eu percebo que muitas vezes em reta final as pessoas, tem gente que aparece e ensinou que eu estou torcendo para alguém como se eu tivesse interesse em torcer para alguém. Eu estou torcendo primeiro pelo meu trabalho. Eu quero sempre que eu faça o meu trabalho da melhor forma possível. E eu estou querendo sempre enaltecer ao máximo cada jogador e cada equipe. Um fenômeno, por exemplo, também nisso de público de final de temporada, é quando eu fiz já finais em loco, em um outro mundo, né? Antes da pandemia. Não sei se você lembra que existia esse outro planeta antes da pandemia. E era curioso também esse pessoal desse perfil que fala que eu estou torcendo para um time ou outro, geralmente variava o time de acordo com quem estava jogando em casa. Então, por exemplo, eu narrei Golden State Toronto. Nos jogos em Toronto, eu recebi mensagens de pessoas falando, na época, que eu estava torcendo para o Toronto. Quando a série foi para Oakland, né, em São Francisco, na Califórnia, eu recebi mensagens só de gente falando que eu estava torcendo para o Golden State. Aí qual a conclusão que eu cheguei? Que também a atmosfera do ginásio, o barulho da torcida que chega para a transmissão para o telespectador, também cria uma atmosfera que faz com que eu narrando uma cesta do Curry em São Francisco, em Oakland, tenha uma intensidade, um impacto maior, porque vem junto com o barulho da torcida, do que narrar a mesma cesta do Curry em Toronto, em que o silêncio é o que sucede o grande momento do Curry. Ele está jogando fora de casa. E toda essa conjunção da torcida na vibração gigante levava a esse público, geralmente esse público que acompanha só a fase final, que não está afeito às nossas transmissões regulares, a imaginar que, nossa, olha como ele se empolga mais na cesta desse cara, desse time, não do outro. Na verdade, é o contexto, é a vibração da quadra, do ginásio, que leva a essa impressão. Mas quem está disposto a acusar alguém que nem conhece pessoalmente de que está torcendo para alguém, ou seja, você está acusando a pessoa de não ser um bom profissional. Quem está disposto a isso, geralmente também não está disposto a ter autocrítica e perceber que tem esses detalhes que, por ele não ser um telespectador ou uma telespectadora assídua, ele simplesmente não percebeu. Ele não tem a humildade de perceber, realmente, desculpa, eu não acompanho aqui e, ok, é isso mesmo, tem esse detalhe aqui que interferiu no meu entendimento. Então, a gente acaba sendo vítima um pouco de leigo também, viu? Claro, claro. Os leigos são terríveis. E aí, principalmente o leigo chegou, que tem torce pra confiança. alguém. O leigo confiante aí o time é dele um problema da sociedade. E aí o cara tá ali, o time dele tá mal, o craque dele tá mal na partida, tu não tá muito empolgado com o craque, ele tá dizendo que tu gosta do outro craque, que tá bem na partida, que a bola tá caindo. Como você citou antes, é claro, você vê, né? Existe isso num terreno de NBA, quer dizer, times americanos. Imagine isso para quem narra um Grenal, para quem narra o futebol brasileiro. Aí é outro mundo, outro planeta. Mas só de já ter isso em uma cobertura de esporte norte-americano, no caso da NBA, já mostra como, principalmente em redes sociais, em internet, já uma tendência muito grande ao conflito. As pessoas estão entrando em busca do conflito. Então, eu felizmente eu consigo absorver muito bem isso. Durante os jogos eu nem vejo muito, para não me influenciar também por isso. Claro, claro, né? claro. Até recentemente eu fiz a final do NBB, Flamengo e São Paulo. Muitos torcedores, basicamente de futebol, vendo o jogo por causa do seu time, não porque acompanham o time de basquete de cada equipe.
E realmente foi assim também. Eu senti um pouco disso que narradores de futebol no Brasil sentem. Porque quem me acompanha sabe que eu narro com toda a intensidade, não importa a camisa do jogador em questão. Mas numa situação dessa, também passei por isso. E é a busca na internet de conflito. As pessoas, redes sociais, não é social. É redes antissociais. A rede, as pessoas elas estão buscando encontrar pessoas que concordam com o que elas acham. Elas não estão querendo socializar com o diferente. Elas estão buscando separar ainda mais. Você concorda comigo? Então vem aqui comigo e vamos ficar longe do outro. Não é socializar isso. Ou ir lá batendo. Aqui, que desabafo bonito, hein? Foi bonito. Meu Deus! Foi bonito isso, foi bonito. Foi bonito. Eu volto às minhas origens, porque a gente aqui no Sul tem um tipo de narração de esporte, né, muito parecido com o argentino e o uruguaio, que é o seguinte, né? Eu gosto, hein? Vai acabar o mundo, né? Tipo assim, a derrota é, meu Deus do céu, né? E o gol do Maradona contra a Inglaterra, não de mão outro, talvez tenha a narração mais bonita de todas. Que é aquela narração clássica daquele narrador argentino, né? Que ele chora, né? Que ele agradece a Deus pelo futebol. Isso é muito... Chega a me arrepiar. Linda. Porque ele agradece a Deus pelo futebol. Também, viu? Eu me arrepiei mesmo. Né? Porque foi tão... Imagina, o cara tá ali torcendo, né? Eu tô arrepiado, que loucura isso. E ele tá ali falando do Maradona, Deus, Deus, e ele olha pro céu, imagino que ele deve ter olhado pro céu e fala assim, olha... Cósmico, né? Que ele fala. Deixa eu te agradecer pelo futebol, né? Agradeço que existe o futebol. Óbvio que Rômulo, tu é um dos melhores, né, narradores do Brasil. Tu consegue enxergar essas escolas. Tu te colocaria em qual tipo de escola? Ou tu consegue entender, observar que tem escolas diferentes no Brasil? Cada esporte tem uma particularidade. Tem. Né? Como é que tu enxerga narrações? Amplie a resposta. Primeiro ele fala barilete cósmico. Barilete né, cósmico. É muito bonita essa narração. Eu não vou colocar aqui porque o YouTube vai cortar. É uma coisa engraçada. Vai tirar. Vai tirar. O narrador... Porque eu estava tentando lembrar também o nome do narrador, porque eu lembro dele na transmissão. Depois eu até busco aqui. Mas vai o Victor Hugo Morales, que é uruguaio. Olha só. Ele é uruguaio. Viu só? Ele não é argentino. Victor Hugo Morales. Né, no gol que ele dribla, o Maradona dribla a seleção da Inglaterra inteira e faz, né, nas quartas de final de 86. O primeiro que eu gosto muito, quando comecei a ver que havia uma possibilidade no futuro de eu ser narrador, eu sempre gostei muito de rádio. E por volta de 2003 até 2010, eu ouvi gravando, usando uma forma bem arcaica. Eu colocava o gravador do lado do áudio do computador. Eu gravava narrações de rádio, não que eu tinha a pretensão de narrar em rádio. Eu já via que a minha possibilidade profissional era mais em TV, mas eu queria buscar estilos. Eu queria buscar variação de vocabulário e estilos. Então, nesse período de 2004 até 2010, eu tenho uma coletânea de fita cassete mesmo, gravando jogos de locuções de futebol de vários locais do Brasil. Eu gravei muito a Rádio Gaúcha, né, o Pedro Ernesto Bernardim e outros narradores. Muito. Gravava narração do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu sou mineiro, então aí era até mais fácil ouvir a Minas Gerais, de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste também tinha curiosidade de ver como é que eles faziam, como era diferente, e ficava ouvindo depois, muitas vezes nesse período, eu dormia, coisa meio de doido, meio não, coisa de doido, coisa de maluco. Para nós dois aqui não, para vocês eu estão ouvindo também acho que não. Mas deve ter gente que tá achando esse cara um completo insano, hein? Deve ter. Eu dormia, eu soltava o gravador e dormia ouvindo narrações aleatórias de jogos. Para pegar ritmo, mesmo repetindo, sabendo que eu não ia narrar em rádio, que o meu negócio era mais TV, para pegar vocabulário, para pegar entonação, intensidade, para me enriquecer. Porque uma coisa que eu queria evitar era simplesmente ouvir um narrador em específico e correr o risco de virar uma cópia dele, mesmo que involuntária. Eu queria buscar fontes diversas para fazer uma miscelânea, uma coletânea e buscar isso. E sempre gostei do estilo. Não é porque eu estou conversando com você aqui para o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não. Eu sempre gostei muito do estilo, esse estilo intenso, de batalha. E eu percebo isso, claro, guardadas as devidas proporções, porque uma coisa é uma transmissão em rádio, outra em TV, é outro planeta, outro mundo.
Mas eu percebo isso quando eu vejo em algum momento alguma reprise minha e veja a intensidade da minha narração, como eu busco palavras diferentes, muitas vezes palavras que certamente você nunca ouviu em outra transmissão esportiva em qualquer outro tempo, né? Vocabulário, tentando uma variação, tentando sentir essa emoção e descrever e relatar de uma forma diferente do trivial. Eu sempre busquei isso, sair do trivial, mas sem desrespeitar a realidade, sem desrespeitar o que significa aquela jogada. Se a jogada é trivial, eu não vou explodir de emoção, eu não vou tentar fazer o telespectador de trouxa, porque também eu estaria sendo trouxa, eu não quero também passar a imagem de que eu não entendo do jogo, não. Se uma jogada é básica, ela vai ser narrada de forma básica, mas se é uma jogada de impacto, eu tento me emocionar, tentar emocionar não, a emoção é uma coisa espontânea, mas eu tento relatar essa emoção de uma forma diferente, fugindo do trivial, fugindo da mera frase, que bela jogada, que bonito, que coisa maravilhosa, que espetáculo. Eu tento descrever, é um exercício cerebral para naquele momento misturar a emoção com um encontro de palavras que resumam naquele instante o que está acontecendo. É um desafio que eu coloco sempre para mim. E essa questão de estilos, eu sou defensor que haja o maior número de estilos possíveis Como à é que é o disposição de quem quer americano, assistir. os donos desse esporte, como é que são as narrações dele? Como é que tu avalia as narrações americanas? São variadas, tem dos estilos mais clássicos e comedidos aos estilos mais explosivos. Mas também tem essa coisa recentemente no Brasil teve essa questão da transmissão clubista, né? Que teve jogos do Flamengo, que foi na Flá TV, aí teve do Fluminense na Flu TV, enfim. E nos Estados Unidos isso é muito já recorrente, já algo muito tradicional. Não só no basquete, mas futebol americano, no beisebol, ao longo da temporada regular, as emissoras locais fazem os jogos dos times, né? Principalmente os jogos que não são em rede nacional, né? E nesses jogos, os caras visivelmente torcem para a sua equipe. Mas isso não afeta a qualidade de informação em relação ao adversário. Porque eles encaram como uma situação assim, por exemplo, é um jogo do New York Knicks de temporada regular contra o Sacramento Kings. É um jogo que acontece uma vez só, no Garden, que são equipes de conferências diferentes, então são só 2 encontros. Esse encontro em Nova York, o Sacramento chegando e jogando contra os Knicks em Nova York, a equipe de transmissão, que é até da MSG, que é a transmissão local dos jogos dos Knicks, ela não desrespeita o adversário, ela notoriamente torce para os Knicks, mas ela faz um trabalho até de apresentação do adversário raro para o seu público. Eles não conhecem muito o Sacramento, então eles dão detalhes do Sacramento, apresentando o time. Isso é ser profissional. Isso é ter cuidado com a informação. Você notoriamente está torcendo para os Knicks. Se o Sacramento ganhar na última bola, pode ter certeza que os caras não vão narrar com intensidade, porque é uma narração clubista. E se os Knicks ganharem, vai ser uma explosão gigante. Mas não vai ter essa coisa de não falar o nome do time adversário, ignorar o que o adversário está fazendo, não. Eles apresentam o adversário ao seu público. Isso, para mim, é muito legal. E um cara que narra na MSG é o Mike Breen, que é o narrador principal da ESPN. Lá tem esse conceito. O narrador principal da ESPN também da ABC, porque a ABC, que é a rede nacional, ela transmite jogos, mas com a equipe da ESPN, uma parceria ESPN-ABC. Então, tem essa variação. O Mike Breen é o principal narrador da NBA já há mais de uma década. E ele também, antes de ser narrador principal da ESPN-ABC, ele já narrava os jogos do New York Knicks, pela MSG. Quando ele se tornou narrador principal da ESPN-ABC, ele seguiu narrando a MSG, mas, é claro, conciliando um pouco, porque nem sempre ele pode fazer, porque tem a prioridade de fazer jogo em rede nacional para a ESPN e ABC. E teve um jogo recente dos Knicks, que foi no primeiro jogo agora do playoff, que o Atlanta ganhou na última bola, a cesta do Trae Young. Esse jogo, para a rede nacional, foi na TNT americana. Mas teve transmissão local da MSG. O Mike Breen narrou esse jogo. E é engraçado que eu acabei acompanhando, a narração da última bola dele, ele quase chorou de tristeza. Ele nunca faria isso se fosse transmissão na ESPN ABC, que aí tem um compromisso com a neutralidade. Mas como era da MSG,
Ele narrou num lamento profundo, que é engraçado, porque é o cara que você sabe que ele respeita o contexto, né? Se fosse rede nacional, ele teria narrado com mais intensidade. Depois você procura, porque eu vi até numa página brasileira. Como foi para a MSG, o cara só faltou chorar quando a bola do Trae Young caiu e deixou só 9 décimos para os Knicks. Mas tem a questão da narração clubista, é algo tradicional. E aqui no Brasil, com essa conversa da Flá TV, Flu TV, muita gente veio com essa história. Ah, mas os Estados Unidos tem isso também. Não, calma aí. Lá os caras fazem, mas são profissionais. Não tem essa de ignorar o adversário e não falar o nome de ninguém. Não, eles respeitam, eles dão informações, eles fazem um trabalho. Aqui no Brasil ainda não absorveram esse detalhe fundamental. Deixa eu pegar um pouquinho do pena nessa da Nadim, porque ele pode servir pra gente para algumas coisas interessantes que eu queria perguntar pra ti, né? Aqui no Rio Grande do Sul rola esse tipo de coisa, né? Não é tipo a Itatiaia, que agora dividiu, né, o narrador do Cruzeiro do Atlético. Pelo menos não, a rádio... Não, Itatiaia da década, né? assim. Mas o Pedro Ernesto Nardim, ele narra os Grenais e ele narra os jogos importantes do Inter e do Grêmio, né? E ele, beleza, tem narrações homéricas de grandes vitórias e grandes fiascos dos dois. Tem uma narração homérica dele, que é no Morumbi, em 2006, quando o Rafael Sobis faz o segundo gol. Deve ter ouvido ela, né? Que é claro. Que pisa, pisa na camisa do São Paulo, rasga a camisa do São Paulo, o menino de Erechim. Para nós colorados, eu sou colorado, é uma coisa épica. Assim, de vez em quando eu tô triste, eu vou lá e boto essa narração. Se eu fosse colorado, eu ia ouvir isso acho toda manhã. Podia dar o nome do meu filho, o tamanho da narração. O nome do meu filho, qual é o nome? Pisa na camisa, o nome dele. Mas aí o seguinte, eu lembro dele precisar dar entrevistas, Romulo, para você explicar e pedir desculpa. Eu não pediria desculpa. Eu não pediria desculpa, porque o contexto o defende nesse sentido. Ele está narrando para uma rádio do Rio Grande do Sul um confronto entre um time gaúcho e um time paulista. Desde que ele não xingue, falando filho não sei do quê, time desgraçado, time maldito, eu acho que essa emoção do contexto o protege. Agora, se ele fosse narrar em rede nacional, aí ele não teria esse contexto para protegê-lo. Que é o que acontece com o Galvão Bueno narra, né, uma final de Copa do Brasil. Ele tem que respeitar isso. Ele tem que respeitar o contexto do alcance de rede nacional. Por mais que a tecnologia tenha nos aproximado quanto ao acesso para ouvir uma rádio do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado, ainda o rádio é uma emissora, é uma coisa local. Essa foi a explicação dele, Romulo. Essa foi a explicação dele no pedido de desculpa. Ele pediu desculpa, mas explicou, gente, sou um narrador gaúcho, preciso fazer esse mise-en-scène aqui. Não vou repetir, porque o São Paulo, acho que aquele dirigente do São Paulo baixinho, complicador, lembra? Marco Aurélio Cunha. Ele mesmo. Ele que acho que meio que comprou essa briga. Ou desculpa, Marco Aurélio, se não for exatamente você, mas eu lembro que ele estava bem ativo nas reclamações daquela época lá. Foi a primeira partida, uma semana depois teve um empate no Beira-Rio e o Inter ganhou. Mas, em cima disso, assim, tu já retirou coisas do teu texto pelos tempos atuais, por um olhar mais provocativo, um olhar mais atento da audiência, em catar algo, em querer também cancelar o Rômulo? Tu já retirou coisas, tá mais cuidadoso, pisa em ovos uma partida ou não? Eu acho que eu nunca fiz nenhum comentário que possa ser avaliado como sexista ou muito menos homofóbico, racial. Eu nunca fiz isso. Então, é algo que vem de mim. Eu também nunca fiz esse tipo de comentário no dia a dia. Então, eu não ia replicar algo que eu nunca fiz em uma transmissão. E, além de tudo, como eu te falei, até teve um momento que eu falei, eu não acompanho também muito o Twitter. O Twitter, para falar a verdade, eu tenho entrado cada vez menos no Twitter. Pouquíssimas vezes nas redes sociais. Porque eu não permito que opiniões desse tipo interfiram na minha narração, no meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja esse ponto final. Depois, quem quiser avaliar, que avalie. Mas influenciar ao longo da transmissão, eu fazendo uma narração, abrir o celular e ver o Twitter e ver um comentário e a partir disso reduzir um pouco uma intensidade em algum momento ou mudar um pouco o foco que eu estava naquele instante, eu acho que isso seria interferir, seria ferir demais o meu trabalho. Então evita esse tipo de coisa. Mas como eu falei, em um momento eu tive essa questão de que gerasse esse tipo de polêmica, esse tipo de interpretação.
não sei, não é que eu sempre tive cuidado, é porque é algo que não faz parte do meu dia a dia, do meu vocabulário, da minha forma de agir. Eu nunca vou buscar fazer o humor tentando diminuir ainda mais o oprimido, entendeu? Eu não quero fazer do humor uma arma para fortalecer um preconceito, para fortalecer uma opressão. Eu sou totalmente contrário a quem acha que o humor tudo é válido e que se é engraçado, entre aspas, então vale a pena ofender alguém ou ampliar um preconceito. Então, sinceramente, eu acho que eu sigo agindo naturalmente. Nunca tive esse problema. Eu tenho certeza que muita gente queria entender o teu dia de jogo, né? Teu dia de jogo, assim, se conseguisse dar detalhes, assim, de uma preparação, porque, vamos lá, com todo respeito e carinho, Romulo, eu tô falando com um dos melhores narradores do Brasil e é muito legal a gente saber como os melhores fazem. O que eles fazem para chegar e dar o seu melhor. Porque é uma coisa tão mágica a narração que tu não tem a mínima ideia do que vai acontecer. A mínima ideia. Né? A coisa tá acontecendo e sei lá, em menos de um segundo tu tá contando o que realmente está acontecendo. Como é que é a tua preparação? Primeiro, já que estou falando exatamente ainda mais que é playoff da NBA, então eu vou me limitar à NBA. Por favor. Eu estou buscando também fazendo outros esportes cada vez mais, mas a NBA, o basquete é a minha prioridade por ser o esporte que eu mais gosto, né? Mas também não é exclusividade. A NBA, no caso, o fato de eu acompanhar, sei lá, ter um conhecimento do que é a NBA já desde criança e ao longo de infância e adolescência, isso ajuda demais, né, para tornar isso algo natural. Meu acompanhamento, mas deixando bem específico assim, para a temporada, o meu acompanhamento ao longo da temporada, eu vejo sempre o noticiário, né, tem um programa que passa na NBA TV e chama Game Time, que é um resumo do dia. Então, não importa se eu vi 1 ou 2 jogos no dia, eu sempre vejo o Game Time como um resumo do que aconteceu. Então, isso faz com que ao longo da temporada eu sempre esteja ligado no que está acontecendo dia após dia. Outra coisa que eu faço, certamente a minha esposa acha que eu sou um maluco, certamente ela tem razão, e eu consegui, apesar de não ser uma figura muito disciplinada, eu consegui uma disciplina de tempo e ao longo de toda a temporada eu consigo ver da NBA, né, que é o tema específico aqui, diariamente todos os jogos condensados da temporada. Né? Todos os jogos. São, no site oficial da NBA tem à disposição um período assim, de 10 a 11 minutos de todos os jogos da temporada. Então, eu pego um período do dia e vejo todos os jogos condensados. Isso, para um trabalho de comentarista, talvez nem tenha muito efeito, mas para o narrador, que tem principalmente a função do relato frio das jogadas, esse conhecimento, colocar isso no automático, de ver sempre, diariamente, todos os jogadores envolvidos da liga em jogos condensados, faz muita diferença. Então, eu tenho essa disciplina de tempo para ver isso diariamente. Agora até é mais fácil, né? Com playoffs os jogos são em menor quantidade, mas tem dia da temporada regular que são 12 jogos, então tem que ter paciência também para cumprir essa meta, né? Uma meta estipulada. Vejo jogos, 1 ou 2 ao vivo, assim, meio que na íntegra, vejo, como falei para vocês, esse Game Time, vejo esses condensados, e quanto ao jogo específico, aí eu faço um aprofundamento maior de acompanhamento dos times envolvidos no jogo que eu vou fazer, né? Além do trabalho, e a ESPN tem um serviço que vem da ESPN Matriz, sensacional de estatística do jogo em questão, com uma geral, né, do cenário de cada equipe. Eu tenho um hábito que eu faço bastante aí, não importa se é NBA, se é o beisebol, se é o futebol americano, se é o futebol, que agora eu até pedi no início do ano que eu agora comecei a narrar um pouco mais de futebol também, é um objetivo meu. Claro, a NBA, o basquete é a prioridade, mas quero fazer um pouco mais de futebol. Mas é algo que eu sempre faço, que é o quê? Acompanhar a mídia local de cada time envolvido. Então, se tem um jogo, por exemplo, qualquer um jogo, pode ser Boston Celtics e New York Knicks, por exemplo. Na minha preparação, certamente, além de tudo que eu falei, eu vou acompanhar o noticiário dos últimos dias, até o dia do jogo, também do Boston Globe Herald, e do New York Times. do Boston Globe, do New York Times e também do New York Post, que tem uma cobertura até mais intensa de cada equipe, né, de detalhes de cada equipe. Por exemplo, narrei recentemente New York Knicks e Atlanta Hawks, o jogo 2
que os Knicks ganharam. E na cobertura do New York Post, eles estavam destacando muito que o Trae Young, que a gente já citou aqui, né, que é o vilão agora, que ele fez a cesta do jogo 1 e mandou o pessoal calar a boca no Garden. E eu chamei ele de arruaceiro. Eu já chamava ele antes. Que é isso? O Trae Young é o cara, até voltando, depois eu volto a esse tempo. O Trae Young é um cara muito provocador. Então, quando eu tive a oportunidade de narrar pela primeira vez o Trae Young, há uns 2 anos, eu já tinha isso na cabeça. Pô, esse cara é muito provocador. E eu não sei porquê, teve um dia, eu acho que eu estava lendo um livro, e eu vi a palavra arruaceiro. O negócio piscou na minha cara. Falei, nossa senhora, isso é perfeito para definir o Trae Young. Aí, o primeiro jogo que eu fiz o Trae Young, não lembro contra quem, ele fez uma cesta no final, ganhou o jogo, na última bola. Eu gritei, arruaceiro! Você viu como casa as coisas? E conexões, né? As conexões, né? E o Trae Young fez essa cesta. E nesse acompanhamento desse jogo de Knicks e Atlanta, né, voltando então agora para o jogo 2, acompanhando o New York Post, eu descobri, era uma notícia que já tinha lá nos Estados Unidos, mas eu vi na semana devido a esse acompanhamento de mídia local, que o Trae Young, ele tem uma fobia, que ele tem medo de pássaros. Ele tem pavor de pássaros. Então já tinha matéria no New York Post, tinha gente em Nova York querendo que o New York Knicks, que a prefeitura, enfim, liberasse pássaro vivo no Garden. Os caras jogar um pombo. Ornitofobia. Isso, ornitofobia. Eu falei esse nome até na transmissão. Ornitofobia. Para provocar o Trae Young. Então, até nem teve isso no jogo. Mas caso no jogo aparecesse alguém com um cartaz, com um pássaro, eu saberia, graças ao acompanhamento da mídia local, que eu li a matéria falando que o pessoal de Nova York estava até cogitando mandar um pombo no meio da quadra por causa da ornitofobia. Então, esse acompanhamento de mídia local, não importa NBA, qualquer esporte, por exemplo, vai narrar futebol europeu, futebol italiano, sei lá, se você tem condição de pegar, identificar o site principal, o jornal principal de cada cidade envolvida dos times, isso geralmente vai enriquecer. Você vai pegar coisa que você não vai pegar numa matéria geral, oficial da liga. Entendeu? Que é estar no local, né? Uma incrível coincidência. Tem um amigo meu chamado Thiago, deve estar escutando, não agora, né? Porque nós estamos gravando, deve estar apaixonado por essa tua paixão. E ele é de Nova York, se mudou para cá, para o Brasil, depois da pandemia, né? E aí tem amigos que foram no Garden, né? E tu deve ter visto isso aqui, que isso aqui estava sendo distribuído lá no Garden. É, sim. Tá ficando careca. Ele tá ficando careca. E tem toda uma explicação aqui e que ele não gosta disso. Que ele usa todo aquele cabelo ali para esconder essas coisas. Isso aqui não vai sair, né? Não, sei lá, isso não tá pertinho, né? Daquilo, né? Rômulo, não rola, né? Dá para notar paixão em ti, Rômulo. E eu vou pegar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo, porque aqui eu acho que a gente teve sorte na vida de trabalhar com paixões na nossa vida. Eu fiz jornalismo para trabalhar com paixões na minha vida, né? E aí tá dando certo por enquanto, né? Eu digo nem trabalhar com paixões. O dinheiro não é muito, tem feriados trabalhados, mas beleza, tô feliz. E em 2010 eu tô indo para uma segunda partida de Copa do Mundo lá na África do Sul. Fui para a África do Sul trabalhar. E era um jogo da Argentina. E eu tava indo, assim, vendo aquela movimentação toda. E a torcida argentina é muito apaixonada, aquela coisa, né? Aqueles cânticos, né? E aí daqui a pouco eu comecei a chorar que nem uma criança, assim, de chegar um casal, assim, de velhinhos e perguntar se tava bem. Assim, não, eu tô talvez vivendo os momentos mais felizes da minha vida. Eu tô feliz. Eu falava pra eles, eu tô feliz. E eles ficaram me abraçando e tipo assim, pô, então me dá essa felicidade também. Eu não lembro contra quem a Argentina jogava, mas foi emocionante. Qual foi esse teu momento? Qual foi o momento, geralmente é uma viagem, não é uma primeira narração, qual foi o momento que tu viu assim, cara, obrigado, se tem alguém aí de cima, sei lá, né? Graças a Deus por são dois. Isso. Conte com parcimônia. Eu quero ouvir com parcimônia, quero me deliciar. Não, são Olimpíadas e a primeira NBA Finals em loco. NBA Finals em loco. De curtir a caminhada, de curtir pegar o crachá, de curtir... de ver tudo que você via só na TV, né? Chegar em São Francisco, nunca tinha ido em São Francisco. Né? Ir para Oakland, passar pela ponte, né? Chegar no ginásio. Em Cleveland, ainda era o LeBron em Cleveland, tirar foto atrás daquele painel gigante dele que tinha lá em Cleveland, né, no período de Cleveland. Como eu comecei a acompanhar a NBA, principalmente início dos anos 90, então tem muito jogador da época que agora é analista. Então, quando eu vi o Charles Barkley,
que é analista da TNT, na quadra, no pós-jogo, quando eu vi o Isaiah Thomas, né, um armador histórico do Detroit Pistons, passou do meu lado, assim. Em nenhum momento eu abordei ninguém, mas era o momento que eu revisitava a minha infância de acompanhar a NBA. Era esse momento que eu via os analistas, não eram nem os caras que estão jogando atualmente, mas os caras que jogavam na época, agora em outra função, de terno e gravata. Eu falei, nossa, que loucura, né? Porque eu tenho um cuidado muito grande, por mais que eu seja apaixonado por NBA e tudo mais, eu tenho um cuidado de, na hora, estar lá em loco, é um trabalho. É um trabalho. A empresa me selecionou para fazer a narração de lá, então é uma responsabilidade. Eu não posso agir igual uma tiete louca e pedir autógrafo, eu não posso fazer isso. Então, eu tinha essa segurança, mas na minha cabeça, principalmente quando eu via esse pessoal das antigas, eu revisitava a minha infância e pensava, olha, não tinha como imaginar que 25 anos depois eu estaria trabalhando com isso. Eu não tinha. Naquela época, quando eu via porque eu gostava. Eu não ficava fazendo plano, eu quero ser narrador. Não tinha isso. Tem muito narrador que tem isso, né? O meu sonho de infância. Eu não tinha, porque eu acho que eu nunca tive muito essa coisa de planejamento de médio e longo prazo de vida. Eu não imaginava o que eu ia estar fazendo 25 anos depois. Eu só estava curtindo porque eu gostava de ver aquilo lá e via. Quando eu estava vendo as finais de 93 entre Chicago e Phoenix, Barkley contra Jordan, eu via porque eu gostava daquilo. Nenhum momento, mas nenhum instante eu pensava, nossa, eu tenho 11 anos aqui, será que daqui 20 anos eu vou estar fazendo isso aqui? Não tinha, nem pensava. Então é muito louco isso, eu ver esse pessoal em loco do meu lado e revisitar automaticamente a minha infância. Sabe aquele pensamento que vem, não tem como bloquear, não tem bloqueio. Ele vem, né? Vem uma arrancada furiosa e não tem como você não pensar nisso. E Olimpíada também, né? Na Olimpíada eu narrei o vôlei, né? Narrei 2 semanas de vôlei, foi um momento muito especial da minha carreira, fazendo em loco no Maracanãzinho. Também tudo aquilo, por mais que eu não tenha narrado os outros esportes, mas a forma que foi aquela sequência do vôlei para mim, da narração e a repercussão que foi maravilhosa para mim naquele trabalho, que até viabilizou muito do que eu consegui depois, até me tornando titular da NBA, foi muito em função do que eu consegui de alcance com a Olimpíada e com o trabalho no vôlei. Aquele momento também, viver os Jogos Olímpicos também foi algo extraordinário. Ainda mais, tendo a convicção de que era algo único, que eu estava estreando em loco, que eu tinha feito Olimpíada de Londres, mas aqui de São Paulo, né? Era eu só tinha um ano de ESPN. Londres 2012 eu narrei algumas coisas daqui de São Paulo. Então era a minha estreia em Olimpíada e em loco, no Brasil. Aí eu tinha a convicção também que, olha, eu acho que no Brasil eu não vou narrar mais Olimpíada, não. A minha geração, né, vai demorar um pouquinho para voltar a ter Olimpíada no Brasil. Então, eu percebi, essa situação fez com que eu percebesse que era algo único e histórico. Eu estava estreando a Olimpíada num cenário que eu não vou viver novamente. Então, foram 2 semanas assim, e com ouro, né? inesquecíveis, e com ouro, né? O feminino perdeu. O feminino teve uma ótima primeira fase, mas perdeu nas quartas para a China. Eu falei, será que... Ok, tá tudo maravilhoso, mas será que eu não vou ter o azar de não ter também a chance de narrar? O masculino não começou começou mal. Começou O mal, Brasil, né? teve que ganhar um jogo de vida ou morte na primeira fase para avançar para a quarta de final. E depois teve uma arrancada incrível e ganhou ouro. Então ainda tive, além de tudo, eu tive o prazer de narrar uma medalha de ouro no Brasil, que é uma das narrações que eu mais me orgulho, é a narração do ponto final do Brasil. Então, a Olimpíada, com tudo que envolveu, e a NBA Finals, pela minha infância, principalmente, né, são meus momentos mais marcantes. Eu não sou tão velho assim, não. Eu estou com 39 anos, mas já tenho alguns momentos aqui que certamente eu vou guardar para sempre. E esses são. Fez fiasco como eu? Algum casal de velhinhos te abraçou contigo chorando copiosamente? Agachado não, de felicidade? Eu não sou muito de chorar assim, não. Não, eu não sou muito de chorar assim, não sei. Eu me emociono, mas eu não sei. Eu nunca chorei no ar. Nunca chorei. Tem tempo de mais alguma coisa, cara? Tem tempo. Uma entrega completa é uma paixão, né? Na verdade, essa talvez seja a dádiva, né, Rômulo? Né? Primeiro, tu é apaixonado. E aí, tu abre a tua boca, fala, conta, narra e te pagam. Então, né, tipo assim, há uma coisa diferenciada de felicidade aí. E onde tem mais paixão tua? Onde tu despeja mais paixão e teu tempo?
Então, eu sou casado, então tenho todo o tempo para minha esposa também. Tem uma esposa, né? Um local onde se A despeja Fabiana. paixão. E até antes da pandemia, a gente sempre viaja muito. Eu adoro viajar com ela. A pandemia retirou no momento isso, mas quando voltar, entre aspas, uma normalidade, sempre a gente vai sempre viajar. E ela é apaixonada por Florença, na Itália. Poxa. E ela gosta muito de futebol, ela é fanática pela Fiorentina. Que loucura. Então... Camisa mais linda do mundo. É muito bonita, a camisa da Fiorentina é maravilhosa, né? Acho Ela que até tem todas as camisas. Teve numas, assim, uma da Lecoq tinha ali, que era a camisa mais linda do mundo, acho que tinha, né? Eles meio que se... Essa camisa roxa da Fiorentina, mas demais. ela tem toda, ela tem a branca, a vermelha e tudo mais. Então a gente une essa questão de adorar a viagem também com isso. Então, eu já fui em vários jogos da Fiorentina. A gente foi em Florença 3 anos seguidos. Poxa, que legal. 17, 18 e 19. Era o sonho dela ir para Florença. A gente teria ido para Florença na lua de mel. Só que a gente casou em fevereiro de 2015, em Belo Horizonte. Eu já morava aqui em São Paulo, mas ela ainda estava morando em BH. Depois ela mudou para São Paulo, mora comigo, evidentemente, aqui em São Paulo. A gente casou em fevereiro de 2015, só que em janeiro de 2015 eu tive um pequeno acidente e quebrei a perna. Eu casei de cadeira de roda em BH e tivemos que cancelar a lua de mel. Então teve que atrasar um pouquinho. Mas aí em 2017 a gente viajou para lá, em 18, 19, e a gente vê, por exemplo, o jogo da Fiorentina, une isso, não só no Artemio Franchi, em Florença, mas também com a Fiorentina jogando fora de casa. A gente viajou, eu fui 2 anos seguidos a Gênova para ver jogo da Fiorentina. Um contra a Sampdoria e o outro jogo contra o Genoa. Então, dá tempo sim. A pandemia que não está deixando esse tipo de coisa acontecer. Mas a gente faz bastante isso também. Rômulo, a patrocinadora desse momento meu aqui, nessa temporada do Pauta Entrevista, é uma casa de apostas, a KTO, e eu sempre faço uma pergunta sobre probabilidades. Tu acabou de falar que a ESPN te dá, né, esse amparo gigante de estatística, que, aliás, é aberto para o público, né, também, né? Estatísticas de hoje não são mais uma coisa guardada só para, né, para quem... todo mundo pode acompanhar uma partida com essas possibilidades múltiplas, né? Com várias telas na frente, né? A pergunta se eu apostasse no Rômulo lá atrás, se eu ia estar hoje ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro. No seguinte sentido, eu estaria ganhando muito dinheiro se ninguém dava nada pro Rômulo. Aí a tua odd ia ser vezes 10, vezes 15, sei lá. Né? Eu perguntei por Yarley, por exemplo. Eu fiz essa pergunta por Yarley. E aí todo jogador de futebol falou assim, não, tu ia ganhar muito dinheiro comigo. E Yarley assim, tu ia ganhar pouco. Eu disse, como assim? Não, tu ia ganhar pouco porque eu praticava vôlei, basquete e tênis para melhorar meus movimentos no futebol. Eu fui pro Real Madrid e o Bosque pediu para eu ficar e eu falei assim, não, eu vou lá pro Brasil. Eu vou lá pro Ceará, e aí do Ceará eu fui pro Paysandu, do Paysandu faço aquela Libertadores mágica, vou pro México, começo a ganhar em dólar, e o Fernando Carvalho, dirigente do Inter, me traz pro Inter, e eu tenho um grande momento da minha vida, né, desculpa, Paysandu, Boca... Sim. Boca fez gol contra o Boca em La Bombonera. Né, lá no Monumental de Nunes, no River, aí vai para não lembro qual clube do México, e vem pro Inter e vive também um momento mágico no Inter, né? E ele fala assim, então tu ia ganhar pouco, porque tinha muito esforço, eu larguei o Real Madrid para vir pro Nordeste brasileiro, parei pro Ceará, pro Paysandu, depois Boca, essa coisa toda para dar certo. Eu fiquei surpreso e feliz com aquela resposta firme. O que eu ganharia contigo hoje, Romulo? Porque aparentemente essa tua paixão tá linda, ela tá linda desde cedo, parece que a vida te encaminhava para isso que tu faz hoje. Depende de qual época que você apostar. Tem que saber tudo. Faculdade. Eu acho que, sinceramente, você ia ganhar muito. Não era isso que tu queria. Não era isso que tu imaginava, então, na tua vida? Era isso. Não. A questão é a dificuldade de entrar nisso. Em Belo Horizonte, o mercado de trabalho para jornalista é muito difícil. É muito difícil de conseguir. Mais difícil ainda é você não ter tanta experiência lá e conseguir uma chance aqui em São Paulo. Eu batalhei muito, assim, até conseguir a chance de ter um teste na ESPN e ter a possibilidade de trabalhar. Foram anos bem complicados de achar que eu não ia conseguir trabalhar com jornalismo esportivo da forma que eu gostaria de trabalhar. Eu tive muita incerteza profissional
de achar que, olha, eu vou ter que buscar uma outra área, porque aqui o mercado não está me permitindo que eu tenha chance. Por alguns anos, depois da faculdade, eu simplesmente, assim, eu estou falando de trabalho mesmo, eu fazia freelance, mas assim, de trabalho regular, fixo, que garanta a sua vida, não estou falando ganhar muito, não, garanta a sua vida, eu não consegui, por um bom tempo em Belo Horizonte. Eu fazia freelance e já cogitava ir para outras áreas, além de fazer concurso público e já pensando em fazer uma outra faculdade. Então, nesse período da faculdade, até a chance de fazer um teste na ESPN, foi um período de muita incerteza e em muitos momentos eu, sinceramente, achei que eu não ia conseguir. Não ia conseguir. Em nenhum momento eu tive a depressão, não, porque ao mesmo tempo que eu achava que eu não ia conseguir, eu continuava me dedicando e tentando conhecimento, porque eu tinha a noção de que, caso eu tenha oportunidade, eu não posso desperdiçar. Não posso desperdiçar. Então, era meio que, para quem estava acompanhando aquele momento e, evidentemente, não sabia qual seria o destino, eu poderia ser encarado como um singelo lunático, né? Depositando a fé numa situação que poderia não acontecer nunca na minha vida. Mas, sei lá, algo me dizia que eu tinha que me manter preparado, porque essa oportunidade viria. E eu não ia me perdoar se essa oportunidade viesse e eu não fizesse um bom trabalho num teste, porque eu não me preparei para isso. Então, se você apostasse lá por volta de 2005, eu me formei cedo, eu formei em dezembro de 2003, em jornalismo em Belo Horizonte. Eu tinha 21 anos, eu fiz 21, eu fiz 22 em março de 2004. Então, 82, né? Eu sou de 82. Então, se você apostasse assim, 2006, 2007, você está ganhando muito dinheiro, porque eu já estava com quase um desalento em relação às possibilidades de mercado de trabalho para mim em Belo Horizonte. Eu não estava encontrando em jornalismo algo, como eu te falei, que fosse regular, que fosse algo capaz de me sustentar profissionalmente. E eu estava prestes a buscar outros caminhos. Aí veio uma oportunidade. E eu, felizmente, como eu sou esse lunático, eu falei, olha, eu tenho que me preparar, porque se vier, eu não posso deixar passar. Veio um teste na ESPN em dezembro de 2008. Né? Por quê? Aí eu tenho que agradecer muito a um narrador que trabalha na ESPN, que é o Ari Aguiar, que é mineiro também, e que trabalhou comigo em rádio em Belo Horizonte. Mas era freelance. Ele também, eu também era. Assim, por volta de 2004, 2005, fiz vários jogos com o Ari, trabalhei em rádio em Minas. E o Ari entrou antes na ESPN, porque o Ari também trabalhava com Tostão. O Ari era o cara que era o editor dos textos do Tostão na Folha de São Paulo. Então, teve algum dia lá que o Trajano, na época, perguntava precisando de algum novo narrador, principalmente para esportes americanos, e graças a esse contato do Tostão, o Ari teve a oportunidade de fazer o teste e entrou na ESPN. Entrou na ESPN eu acho que em 2007. E aí, quando surgiu a possibilidade e o Trajano viu que precisava de mais alguém para narrar aquele beisebol, né? 11h30 da noite na ESPN, na ESPN+. Que espetáculo. Né? E ela chamava em 2011, chamava ESPN HD, né? Precisava de mais alguém. O pessoal está ocupado, os que estão fazendo aqui já estão fazendo outras coisas. Aí o Ari lembrou de mim e eu fui chamado de Minas para fazer um teste em dezembro de 2008. Né? Só que teve no início de 2009, teve uma chamada, você vai lembrar desse termo, crise financeira internacional, mundial. Você lembra disso? Sim. Que as empresas congelaram. Os americanos lá com aquelas hipotecas mentirosas lá, sem ninguém ver. As grandes empresas, no caso a ESPN, né, Disney, sim, congelaram todas as contratações. Então, eu fiz o teste em 2008 e fui aprovado. O Trajano não estava na época lá, em 2008, estava de férias, mas depois ele viu e, surpreendentemente, eu fui aprovado, porque eu fiz um teste, eu estava bem louco no teste lá, fiz coisas absurdas no teste. Que atualmente eu penso, como é possível alguém estar tentando uma chance... já veio à tona? Desculpa minha ignorância. Esse teste existe nunca... fisicamente? Não existe mais. Deve existir, mas eu mesmo nunca vi. Deve existir lá. Seria interessante. Mas é porque eu me considero um baita de um responsável
pelo que eu fiz naquele teste, se tratando de alguém que estava lutando por uma chance profissional única. Eu falei coisas absurdas. Foi um teste assim, teve basquete, futebol americano, tênis e futebol. No futebol eu não gritei gol, o cara fez o gol, eu gritei êxtase! Eu inventava. Porque em Minas também tinha alguns jogos que eu narrei, eu narrei pouco até em rádio. Eu fui mais repórter em rádio, comecei com um plantão. Mas em Minas eu fiz jogos também, na época eu fiz alguns jogos na Transamérica, quando a Transamérica tinha equipe de futebol, fiz muito jogo também para rádios do interior que faziam, ainda hoje fazem jogos Mineirão, né? E quando o time mineiro tomava um gol, eu gritava maldição! Eu inventava coisas. Só que para fazer um teste na ESPN eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, eu não sei, é irresponsável. Só que o Trajano gostou, não sei por quê, gostou. E no mês seguinte me chamou para acertar, para começar em 2009 a trabalhar lá. Só que veio essa crise financeira internacional e uma semana depois recebi um comunicado falando que tinham que cancelar a contratação por enquanto. Aí eu fui só fazer um novo teste na ESPN em janeiro de 2011. 2 anos depois. 2 anos depois. E aí aí fui aprovar novamente, né? Foi aprovar em 2009, 2008 para 2009, porque não em 2011, né? E aí comecei. Mas eu fiquei, depois disso, ainda fiquei 2 anos à espera, né? E aí me dedicando também, vendo um monte de jogo de beisebol, de futebol americano, porque eu sabia que esses esportes que eu seria mais claro, acionado. Então eu fiquei 2 anos na espera. Aí em 2011 eu fiz um novo, aí surgiu 2 anos depois esse novo teste, eu fiz. Mas respondendo, voltando à sua pergunta, você entendeu por que você teria ganho muito se você tivesse feito essa aposta em 2005, 2006? Tô rico. Essa caneta Bic você estaria rico. É a última vez dela. Essa caneta Bic, quem tá nos escutando, tá com a Bic na mão aqui anotando coisas. Rômulo, é um prazer sempre ouvir apaixonados, de verdade. Era isso que eu queria com essa temporada. É um programa absolutamente atemporal, apesar de a gente estar gravando em 28 de maio de 2021. Então, quando a gente está falando de playoffs da NBA, é o de 2021, né? Da temporada de 2021. E a minha última pergunta pode ter um pega-ratão, porque tu pode falar alguma coisa sobre torcidas ou carinhos, mas qual é o jogador desse momento atual que tu quer que faça algo porque tu tá adorando o bordão? Tu quer que a bola entre, tu quer que ele faça algum tipo de defesa. Quem é o de agora que tu gosta, que tu enche a boca, que tomara que ele vá bem, né? Tu perdeu a Jararaca, por exemplo, na temporada. O Jararaca foi. Perdi. Né? Bateram na cabeça da cobra 2 vezes, separou do corpo e já era. Né? Perdeu a Jararaca. Segunda temporada que tu perde a Jararaca, aliás. Né? Tem que cuidar mais dessas cobras, Rômulo, por favor. Vou no Butantã conversar com o pessoal. Isso. Qual é agora? Que tu tá torcendo porque tu gosta, porque tu tá vendo que essa tá pergunta só pode ter uma resposta, né? Só pode ter uma resposta. Só pode ter uma resposta. Só uma resposta. Então, Luka Doncic. O tesouro Luka Doncic. Ele é demais. porque ele é maravilhoso, ele é de uma genialidade precoce, e foi um tempo também, porque quando ele já estava, desde sempre, né, ele já é destaque, né? Na Europa e também na NBA, já começou estourando. E já tinha alguns jogos que ele já estava estourando e eu não tinha encontrado nenhum termo para defini-lo. Aí veio na cabeça essa história de tesouro, que é engraçado, né? Você chamar a pessoa, você é o meu tesouro. E ele, de fato, é um tesouro da liga, né? Ele é. Porque a NBA, como qualquer outra liga, sempre tem aquela preocupação quando há uma transição de gerações, né? Acaba uma era e tem que ter alguém para assumir essa lacuna, né? Quando o Michael Jordan aposentou do Chicago, depois ele voltou, né, para jogar um pouquinho no Washington, mas quando ele encerrou em 98 no Chicago, a NBA ficou em apuros, porque como que você vai manter, né, o interesse, a atração do evento, sendo que o maior da história acabou de aposentar, né? Sempre tem essa entre-safra. E agora, por mais que o LeBron esteja voando na 18ª temporada e quando saudável jogando demais, o fato é que ele tem 36 anos de idade, né? E essa transição tem que acontecer. E a geração nova é muito talentosa, mas é preciso, mais do que isso, é preciso alguém que destoe em meio a tanto talento. E o Luka Doncic é simplesmente espetacular, né?
quem está ouvindo e nunca viu o Luka Doncic, por favor, dê essa oportunidade para os seus olhos prazeres. em mente, acompanhe. É um dos prazeres. E o Luka Doncic, aí quando ele já estava jogando bem, veio essa coisa do tesouro, porque para mim ele é o tesouro da liga, né? É o cara que ele vai manter a liga no topo em questão de repercussão e a forma como ele atrai público. Ele é um tesouro, né? E joga demais. Então, para mim, para até ajudar na sua pergunta, porque geralmente se pergunta esse tipo de coisa, o entrevistado vem com uma lista, né? Não, que é isso, tem esse aqui também, tem esse aqui, que tem outros também, é claro. Mas para te ajudar, como única resposta, Luka Doncic. Quando eu ouço teu tesouro, me remeto sempre ao Chaves e a dona Florinda falando com o Kiko. E o Kiko, né? É ali que eu vou. É verdade. Inclusive, teve uma vez que um fã de esporte mandou: é legal, mas agora eu tô sempre imaginando o Luka Doncic vestido de marinheiro. É algum problema, isso é uma coisa que acontece. Mas o impacto do termo tesouro acaba superando até a imagem do Doncic de marinheiro. Gol Kiko. Vamos lá. Não quero mais tirar teu tempo, porque eu sei que teu tempo é absolutamente aproveitado em cima do teu trabalho, da tua paixão. Foi um prazer. Mas foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Quando tiver numa ao vivo, tu vai mandar um beijo para duas pessoas que não. Eu tô te pedindo isso, claro, né? Que não estão prestando muita atenção, porque um tem 3 anos e o outro tem 1 ano e meio, que são os meus 2 filhotes. É o Federico, não é é Federico, porque é por causa do Uruguai, e o Santiago. O Federico e o Santiago Potter, um beijo para eles dois, porque eu vou gravar isso, vou falar assim, aqui. Ó, lá no ano de 2021 ele mandou isso para vocês, seus filhos da mãe. Entende? Então manda um beijo para os dois. Federico e Santiago. O Santi e o Fede, como chamam ele aqui. Obrigado, Rômulo, pelo teu tempo, cara. Acho que tá todo mundo curtindo, quem tá vendo agora que tá curtindo. Obrigado pelo teu carinho. Espero novos convites, porque eu adorei, porque não falamos só de NBA, mas também de narrações, né? De estilos, porque eu admito para você, se a gente pudesse, eu ficar mais tempo ainda falando de narração, de estilo. Estilo clássico. Deixa eu te contar uma história do Pedro Ernesto, tá? Pedro Ernesto, o Pedro Ernesto, eu trabalho com ele diariamente num programa chamado Sala de Redação, que é um programa de rádio muito clássico daqui do Rio Grande do Sul. Tem 50 anos de idade agora. Daqui uns dias vai fazer 50 anos de idade. 50 anos de idade um programa. E aí, eu fui estagiário do Pedro e agora eu sou companheiro de sala de redação dele. E eu ajudava ele na ida para o estádio, na época de estagiário. Eu preparava umas pastinhas, algumas coisas para ele ir para o estádio, na época Beira-Rio e Olímpico. E ele falava assim, estou indo para o Coliseu. Não interessava se era Olímpico e não interessava se era o Beira-Rio, que, aliás, são próximos de onde fica a sede da Rádio Gaúcha. O Olímpico muito próximo, né? Depois o Grêmio fez uma arena. Eu assim, por quê? É isso que é o esporte. É um momento... Por isso que ele transforma as coisas em épicas. Porque eu vou contar uma coisa épica agora lá. Sim. Ninguém sabe o que vai acontecer. Alguém vai morrer, né? Metaforicamente, claro, né, gente? E é isso que eu tô preparado para isso. E aí ele abandonou os bordões, porque todo gol era a mesma coisa assim. Eu não vou mais fazer isso. Ele tem bordões para jogadores, como tu faz, né? Apelidos, né? Agora ele fala assim: cada gol tem um tamanho. Acabou essa palhaçada. E aí foi que ele cresceu. Quando cada gol teve um tamanho, ele não sabe o que vai falar. E aí vem. Então, desculpa o tempo, mas aí... Só então, prometo que eu na reta final também, que você também tem o seu tempo valioso. Pelo amor de Deus. Essa é uma questão também que não digo que me aflige, mas é um desafio meu profissional. Como eu falei, o basquete, a NBA, é a minha prioridade, vai ser sempre a minha prioridade, porque é o que eu mais gosto. Eu tenho que ser fiel ao que eu mais gosto, é a NBA. Mas eu tenho como objetivo, depois de 10 anos que eu narro agora na ESPN, buscar principalmente narrar mais futebol. Por isso que no início do ano eu pedi para voltar até nesse período de primeiro semestre para ganhar uma regularidade, uma prática maior, porque eu nunca narrei com muita frequência e regularidade futebol. E uma coisa que é uma missão minha e um objetivo que eu tenho é justamente com relação a essa questão do gol. Porque eu me incomodo muito com isso, do gol ser da mesma forma sempre. Não importa o jogo, o narrador ser totalmente refém do grito de gol. Eu ainda sou refém do grito de gol, mas eu estou buscando, e talvez com prática, com frequência, eu vou buscar algo que difira em relação a esse instante, respeitando o momento, que é o momento principal do jogo, do esporte em questão, do futebol, mas é uma missão, uma caça que eu tenho de buscar algum diferencial nessa questão do gol. E você contando essa história do Pedro, me motiva ainda mais, porque é um objetivo que eu tenho. Demais. Pobre da presa.
Que o caçador vai chegar nela. Vai chegar nela. Rômulo, obrigado, cara, pelo teu carinho mesmo, de verdade. Agora sim, um tchau nosso. Até mais. Tchau! Abraço, Valeu, obrigado gente. a todo mundo que ouviu. Tchau. Tchau, tchau.